Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Espero que estejam todos bem. Estou aqui para mais um momento da célula digital da IEGNE Alphaville. Glória a Deus, que a paz esteja no seu lar. Sejam todos muito bem-vindos. Aleluia. Me chamo Silvana e faço parte da IEGNE Alphaville. Toda terça e quinta-feira, às 13 horas, eu estou aqui para mais um momento. Esta semana nós estamos falando sobre como usar sua autoridade espiritual no reino de Deus. E o texto básico, o texto-chave é Mateus 14, do 22 ao 31. Aleluia! Boa tarde, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Vamos estar consagrando este momento, agradecendo ao Senhor Jesus por mais esta oportunidade. A IEGNE Alphaville, ela se encontra na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai, nosso amado e adorado Espírito Santo, tu és bem-vindo. Nós te amamos, Espírito Santo. Gratidão por mais este momento, por mais esta oportunidade. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a nossa casa, Pai. Abençoa todos que estiverem aqui, Senhor, que vão estar ouvindo esta live, Pai, seja à tarde, seja de manhã, seja à noite, Senhor. No momento que o Senhor preparar, em nome de Jesus, que a live fale aos corações, que chegue aos nossos corações. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Aleluia, glória a Deus. Vou estar lendo então Mateus 14, capítulo 14, do 22 ao 31, diz assim a palavra do Senhor. Tem como título aqui, Jesus anda em cima da água. Um texto muito conhecido. Logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma? E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Jesus disse: venha. Respondeu Jesus, Venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Tremenda esta palavra, Quando nós tiramos os olhos do Senhor Jesus, nós afundamos. Eita Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele deu uma autorização a Pedro. Ele disse: venha, e ele começou a andar sobre a água. Jesus, ele nos deu uma autorização para caminharmos sobre a situação que está tentando nos destruir, está tentando nos abalar, está tentando nos parar, está tentando que nós ficamos prostrados.
Eu e você fomos autorizados a andar em cima das adversidades, autorizados sobre a situação que tem afligido o meu e o seu coração. Eu não sei qual a situação, o que tem afligido o seu coração, mas o Senhor, ele nos dá uma autorização para andarmos em cima dos problemas, das adversidades, aquilo que está afligindo o nosso coração. Na terça-feira, eu falei sobre 3 tópicos, né? Eu falei sobre o medo, a fé e para nós não olharmos para as circunstâncias. E aqui eu continuo dizendo que nós temos essa autorização para andarmos, para caminharmos, para não afundarmos diante das adversidades, diante da situação que tem afligido o nosso coração. Em Mateus capítulo 10, versículo 1 diz assim: E clamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. O Senhor nos deu autoridade. No nome poderoso de Jesus, precisamos usar a autorização, usar a autoridade que foi nos dada, como está em Lucas 10, 19. Para não ficar só na minha palavra, eu vou estar lendo. Lucas 10, 19. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. O Senhor, ele nos deu esta autoridade. Precisamos usar esta autoridade em nome de Jesus, é no nome poderoso de Jesus. Eu e você, nós precisamos estar concentrados na autorização que nos foi dada por Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus Todo-Poderoso, e caminharmos com fé sobre qualquer situação, sobre qualquer circunstâncias que tem se levantado contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos. Nós precisamos usar a autoridade. Aleluia. Eu li uma frase na terça-feira, que foi dita no domingo, pelo profeta, e eu vou ler novamente. Essa frase, ela impactou, ela ficou marcada. Quando Pedro estava focado em Jesus e começou a andar sobre a água, sua fé era forte. Porque ele estava o quê? Focado em Jesus. É o que eu e você precisamos, estar focados, estar olhando para o Mestre, para Jesus, não para as adversidades. Quando Pedro estava focado em Jesus e começou a andar sobre a água, a sua fé era forte. Que a minha fé e a sua fé seja forte, em nome de Jesus. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o tamanho da grandiosidade do nosso Deus. Aleluia. E para finalizar, não olhe para as circunstâncias, nem para as adversidades, nem para tempestades. Olhe para a grandeza do nosso Deus. Ele é grande e poderoso. Aleluia. Ele é grande e poderoso. Deus seja louvado. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. Eu e você, nós podemos andar sobre as águas, olhando para Jesus. Nós podemos vencer as adversidades olhando para Jesus. Aleluia, porque ele nos deu autoridade e nós precisamos usar esta autoridade que foi nos dada no nome poderoso de Jesus. Aleluia, glória a Deus.
Era esta a palavra que eu queria deixar para você nesta tarde, que o Senhor ministrou no meu coração, e eu creio que o Senhor vai ministrar no seu coração também, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Aleluia! Não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. É tudo sobre o Senhor Jesus. É Ele que tem que ser glorificado, é Ele que tem que ser exaltado. Aleluia! Glória a Deus. Eu vou estar orando, mas antes eu quero te fazer um convite. Glória a Deus. Ontem, a quarta-feira, às 15 às 20 horas, nós tivemos o culto, foi tremendo. Agora, no próximo domingo, nós teremos um culto profético às 9 horas da manhã, na IEGNE Alphaville, com o apóstolo José Iracete. E lá nós temos muitos pastores abençoados para estar lá orando, te dando uma palavra, uma direção em nome de Jesus. Convide alguém, esteja conosco. Aleluia. Glória a Deus. De segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, nós temos oração. Oração, um tempo de adoração, um tempo de comunhão ali na IEGNE com o apóstolo José. Aleluia. E na próxima segunda-feira, dia 26 de maio, nós temos o culto da Rede Pérolas, com a direção da pastora Cledi. Aleluia! E a pastora Gisele. Glória a Deus. Esteja lá conosco. Todos os nossos cultos, eles são transmitidos no online. Amém? A igreja, ela se encontra na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus. Aleluia. Dia 31 de maio, nós teremos também o jantar de comunhão. Se você quiser estar conosco, tá? O convite é R$ 20. É um preço bem acessível, tá certo? Aleluia. Glória a Deus. Vou estar orando e agradecendo por mais este momento. Querido Deus e eterno Pai, nós te adoramos, glorificamos e exaltamos o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por mais esta oportunidade, por mais esse dia, Pai. O Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai. Vá de encontro à necessidade dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, vai visitando os lares, vai visitando, Senhor, os nossos filhos, as crianças, os jovens, os adolescentes, Pai. Em nome de Jesus. Oh, papai querido, vai visitando, Senhor, os asilos, os presídios, Senhor. Que haja, Pai, salvação nos presídios, Senhor Jesus. Que vidas venham ser alcançadas ali, Pai. Oh, aleluia. Vai visitando, Senhor, os orfanatos. Vai visitando os asilos, Senhor. Em nome de Jesus. E todos aqueles que não te conhecem, que não tiveram encontro contigo, Pai. Que sejam alcançados, Pai. Que a palavra chegue aos corações, que os corações sejam abertos, Senhor, para receber o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. O Senhor, Ele quer ter um encontro conosco. Ele bate a nossa porta, Ele bate a porta do nosso coração. E se nós abrirmos o nosso coração, Ele ceia conosco, Ele faz morada. Oh, aleluia! Aleluia! O Senhor, Ele quer fazer morada no nosso coração. Oh, papai querido, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor vá visitando, Senhor, os que se encontram enfermos, os que se encontram acamados, Pai, aqueles que estão numa cirurgia, Senhor Jesus, aqueles que receberam um diagnóstico médico, Pai. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o Deus que cura, que restaura, que liberta. Há poder no nome de Jesus. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Oh, aleluia! E a palavra do Senhor diz que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. O nosso Deus é grande. Ele pode todas as coisas. Nós somos limitados, mas o nosso Deus é ilimitado. Ele continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e será para sempre. Aleluia! Creia no Senhor Jesus e será salvo tu
e toda a tua casa, como está em Atos 16:31. Aleluia. Crê no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Permitindo Deus, na próxima terça-feira eu estarei aqui novamente para mais um momento da Célula Digital. Jesus te ama, fica com Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.